O mercado de crédito de carbono foi uma das principais pautas da COP26, a Conferência da ONU para as Questões Climáticas, no ano passado. Agora, a discussão desse tema chega ao Congresso brasileiro e vai reunir lideranças políticas e especialistas em torno dela. O que o Brasil precisa fazer para se tornar um exportador de crédito carbono? Que desafios devem ser vencidos para que a nossa economia siga a premissa da sustentabilidade? Como alcançar níveis maiores de geração de energia limpa e reciclagem de resíduos? Esses são alguns dos temas da entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para a Voz do Brasil, que você acompanha ao vivo a partir de agora. Investimentos, gerando renda e preservando o meio ambiente. E governo, especialistas, empresas e o setor produtivo vão discutir todas as possibilidades no Congresso Mercado Global de Carbono a partir de amanhã no Rio de Janeiro. E quem já está lá é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que conversa ao vivo com a gente sobre o tema. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, só para situar nossos ouvintes, o senhor fala com a gente por Skype, direto do Jardim Botânico. Por que o local foi o escolhido e como que está a preparação para o evento? Obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi escolhido o local exatamente porque o tema é meio ambiente. Ele é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente. E a Petrobras e o Banco do Brasil realizarão nos próximos 3 dias o Congresso de Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos verdes, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central do Brasil. Ministro, o mercado de crédito de carbono foi um dos principais assuntos discutidos durante a COP26, a Conferência da ONU sobre Clima em novembro do ano passado. Chegou a hora de discutir o assunto de forma mais ampla aqui no Brasil? Exatamente. O governo federal entende que esse é o momento para a gente dar mais um passo nessa direção. Primeiro nós criamos o mercado global e agora nós vamos criar um mercado regulado nacional para poder exportar créditos que tenham alta qualidade ambiental e que sejam importantes para gerar receitas a projetos de redução de emissões. Projetos de várias fontes, como resíduos sólidos que podem ser tratados com biodigestores e assim gerar crédito de metano. E crédito de carbono, que você pode reduzir também trocando combustíveis fósseis por energias renováveis, por exemplo. Ministro, o Congresso vai reunir especialistas de vários setores. É um mercado que oferece amplas possibilidades de investimento? Exatamente. O Congresso vai reunir 80 CEOs, mais de 100 casos empreendedores e mais de 30 embaixadores. Isso tudo acontecerá nos próximos 3 dias. O Ministério do Meio Ambiente transferiu o gabinete aqui para o Jardim Botânico do Rio para a gente debater toda essa possibilidade de crescimento verde. Não é só carbono que a gente fala aqui, mas a gente vai falar de vários temas, serão 24 painéis, onde a gente vai poder debater com o setor privado o futuro verde para o Brasil, crescimento verde, geração de emprego e renda verde para o Brasil. Ministro, e quais as vantagens do Brasil que podem levar o país a ser um grande exportador de créditos de carbono? Quais são as nossas vantagens? A primeira vantagem é que o Brasil, por características naturais e econômicas, pode gerar crédito de diversas fontes, como eu comentei. Você pode gerar um crédito baseado em resíduos sólidos, aves, suínos, açúcar e álcool, aterros sanitários. Você pode tratar esse resíduo orgânico, esse lixo orgânico e gerar crédito. Você pode gerar crédito de proteção florestal, de recuperação e conservação florestal. Você pode gerar crédito de atividades de indústria de baixa emissão, agricultura de baixa emissão. Tem várias formas e várias fontes que o Brasil pode gerar crédito. Além disso, o Brasil também tem um custo para a geração desses créditos muito menor do que outros países. Então, a gente tem possibilidade de geração de crédito com um custo muito menor, às vezes 10% do custo de redução de um crédito em outro país. E por isso o Brasil, com certeza, irá se beneficiar desse mercado global e agora nós estamos desenhando aí o mercado regulado nacional para ser um país exportador de crédito e para trazer receitas extraordinárias para projetos de baixa emissão de gás de efeito estufa. Agora, ministro, quais são os principais desafios para que esses setores apoiem a mudança para uma economia voltada à sustentabilidade? O grande desafio hoje é a viabilidade econômica. Quando você fala de energias renováveis, tem algumas ainda que não são tão acessíveis. Quando você fala de tratar
o lixo para transformar ele em biogás ou biometano, o biogás aí com 54% de pureza, que você pode gerar energia, ou o biometano com mais de 94% de pureza, que você pode substituir, por exemplo, combustíveis fósseis em veículos pesados. A viabilidade econômica, muitas vezes, desses projetos não fica em pé. Com o crédito de carbono, o crédito de metano que nós estamos aí criando de forma inovadora, esses projetos podem ter a viabilidade econômica necessária e oferecer ao cidadão um custo menor, tanto de energia quanto de combustíveis, com menor poluição, com menor emissão de gás de efeito estufa. Agora, ministro, a gente tem exemplos aí de setores que podem ser atrativos para esse mercado de uma forma mais imediata, assim, os primeiros projetos? O primeiro setor que eu acho que vai se beneficiar muito disso é o de floresta preservada, floresta nativa, conservação e recuperação de vegetação nativa. Esse, por características naturais, todos nós sabemos que o Brasil tem aí 560 milhões de hectares, 280 são áreas públicas e 280 são áreas privadas. Eu acho que esse é o primeiro setor que o Brasil deve se beneficiar com esse mercado regulado de carbono. Outro setor importante é o tratamento de resíduos, onde você tem uma possibilidade de uma criação aí de projetos de redução de emissão baseado em resíduos orgânicos, especialmente da agricultura. E aí você teria o que estão chamando de pré-sal caipira, um pré-sal verde, onde você pode gerar o seu próprio combustível. Um produtor rural pode gerar o seu próprio combustível na propriedade, tratando resíduos da sua propriedade, substituindo aí, se for biogás, a energia, se for biometano, o combustível no seu trator ou no seu caminhão. Ministro, falando aí sobre a reciclagem e gestão de resíduos, o governo já colocou em ação o programa Recicla Mais, leiloando os créditos de reciclagem. Esse também é um dos caminhos para a chamada economia verde? É um dos caminhos. Vai ter um painel específico sobre o Recicla Mais. O Brasil lançou o crédito de reciclagem no mesmo modo de um crédito de carbono, onde a indústria faz um leilão reverso. Ela compra de volta aquela embalagem que poderia ir para a natureza e assim você dá valor a esse crédito. Da onde nasceu o Recicla Mais? Do exemplo das latinhas de alumínio que atingiram 99% de reciclagem no ano passado, isso é um recorde, com o trabalho do Campo Limpo, os defensivos agrícolas que tem mais de 95% reciclado. Juntando esses dois casos de sucesso, nós criamos o Recicla Mais, o crédito de reciclagem, onde a indústria compra de volta aquela embalagem, evitando assim que ela vá para a atmosfera, e os catadores, agora chamados de agentes de reciclagem, têm uma remuneração adicional, um trabalho adicional e consegue assim retirar aquilo que ia para o lixo, ser transformado numa matéria-prima para uma economia circular e assim todos ganham com essa solução. É uma solução ambiental lucrativa para o empreendedor, lucrativa para as pessoas, especialmente para os agentes de reciclagem. Ministro, ouvindo aí os especialistas durante o Congresso, é possível que novas ideias e políticas públicas podem surgir seguindo esse caminho, como o do Recicla Mais? A ideia desse Congresso, realizado pela Petrobras e Banco do Brasil, e claro, com o apoio do governo federal, por isso que eu transferi o gabinete aqui para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é que durante esses 24 painéis que terão temas como mobilidade urbana, saneamento, eólica solar, eólica offshore, agricultura, agroindústria sustentável, cooperativa e sustentabilidade. Você terá vários painéis, serão 24 painéis, onde a gente vai poder discutir políticas públicas também. E assim surgir novas ideias, ou mostrar uma direção do futuro, de um futuro ainda mais verde. Um bom exemplo disso é a eólica offshore. Nós temos a possibilidade da instalação no mar, um estudo feito pelo IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Tem um estudo feito com a União Europeia, onde que a gente pode instalar. Podemos ter a possibilidade de instalar 50 Itaipus no mar. É um pré-sal azul, onde você pode gerar energia das eólicas marinhas. Isso aí é um potencial gigantesco para o Brasil. Além disso, hidrogênio verde, etanol de segunda geração. Nós temos várias possibilidades e durante esses próximos 3 dias, com certeza surgirão debates e ideias para políticas públicas
para incentivar o Brasil na direção de uma nova economia verde, uma economia mais verde ainda. O ministro está falando que são os 3 dias aí de evento, 24 painéis. O senhor pode explicar mais detalhadamente um pouquinho sobre o evento, a que público é voltado, quem pode participar, de que maneira acompanhar os debates? Esse é um evento fechado para convidados, é um evento onde o setor privado, empreendedores e embaixadores estarão durante esses próximos 3 dias aqui no Jardim Botânico do Rio. Os convidados poderão ver através de um link e alguns terão presencial aqui. Nós temos uma limitação da quantidade de pessoas que podem vir aqui ao Jardim Botânico, mas nós conseguiremos com certeza interagir com todos. Muitos, setor privado, governo federal juntos, criando uma nova economia verde. Serão 24 painéis durante a tarde, durante a manhã serão plenárias com autoridades, serão 5 ministros que estarão participando aqui. Paulo Guedes vai estar aqui, Carlos França, vai estar o Marcelo Sampaio, Paulo Alvim, o Wagner Rosário, Bruno Bianco, para a gente discutir aí temas de políticas públicas ligadas a uma nova economia verde, e à tarde os empresários. E durante todo o dia também, num galpão de empreendedores, estará acontecendo a apresentação de cases. Serão mais de 100 casos de sucesso que a gente espera fomentar, acelerar, multiplicar para criar essa nova economia verde. Então, empreendedores e grandes corporações juntos, discutindo políticas públicas e assim acelerando o Brasil na direção de uma nova economia verde. Ministro, o governo tem uma estimativa do potencial de arrecadação com esse novo mercado de créditos de carbono e com essa economia verde, pelo menos para os próximos anos? O que se comenta é que esse mercado seja de 100 bilhões de dólares. Provavelmente o Brasil deve ficar com 20% a 30% desse mercado por características naturais, que eu falei, e vantagens competitivas. O Brasil é uma potência verde, é uma potência hoje alimentar, de segurança alimentar para o mundo, será um grande exportador de crédito e, além disso, as energias renováveis que eu comentei, a possibilidade de geração de energia e produção de hidrogênio verde de diversas fontes, não só de energia eólica offshore, ou solar, ou eólica onshore, ou de etanol, por exemplo, ou de biometano, biogás. Todas essas fontes podem gerar um hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. E aqui a gente vai olhar um pouco para o futuro, as ações do presente e o movimento das políticas públicas do governo federal para o futuro, para um futuro ainda mais verde. Agora, ministro, um dos compromissos mundiais é zerar as emissões líquidas de carbono. O Brasil pode ser um destaque nesse meio global? Com certeza. O Brasil tem uma matriz elétrica aí de 84% renovável. O Brasil pode ter excedentes de energia renovável, porque ele tem esse potencial de instalação aí, são 200 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão necessários para a instalação dessa quantidade de parques eólicos, né? Que são cataventos que você pode instalar no meio do mar para gerar energia. São R$1 trilhão aproximadamente e mais 500 bilhões de reais aproximadamente para criar produção de hidrogênio verde. E o Brasil pode ser um exportador de energias renováveis para os países, porque ele tem excedente, ele terá excedente nos próximos anos. Nós estamos falando aí de 2030 a 2050, a possibilidade de você ter um combustível à base de água, que o hidrogênio, na verdade, é H2O, você faz um processo que você separa o oxigênio do hidrogênio, e aí você teria aí um hidrogênio verde para exportação, substituindo combustíveis fósseis, especialmente em países como Europa, Japão e Estados Unidos. Nós conversamos aqui com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está lá no Rio de Janeiro e conversou com a gente por Skype. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele tratou de questões decisivas para tornar a economia brasileira mais sustentável. Falou também sobre o desafio de fazer do Brasil um exportador de crédito de carbono. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio, o endereço está aí na sua tela.